Tá? Você recebeu uma mensagem que está sendo gravada, né? Agora que a gente está gravando o OKR, vamos falar de OKR, né? Durante esses 4 dias. Esse material, vocês vão estar recebendo o link ainda hoje desse material, então vocês vão poder ler, compartilhar com os colegas. Ele está sob licença Creative Commons, então tem as regrinhas aí de compartilhamento, fiquem tranquilos quanto a isso, quanto ao material. Hoje mesmo, aliás, podemos fazer isso agora, né? Isso, pessoal, o link do material está no chat. Como é que funciona isso? Isso eu estou fazendo com todas as turmas. Eu estou compartilhando uma pasta dentro do Google Drive, onde fica todo o material que a gente vai estar trabalhando no curso. Tá? Então, lá tem esse link, está no Google Drive, lá vocês vão encontrar, ao longo do curso, os exercícios, os exemplos, o estudo de caso, o material atualizado, tudo vai estar dentro dessa pasta. Então, em vez da gente ficar mandando PDF por e-mail, eu prefiro passar o link para vocês, e vocês vão nessa pasta e lá vocês podem pegar todo o material que é necessário para esse treinamento. Tá? Então, tem o link aí, o link está no chat, ok? Então, pronto, o material já está compartilhado, agora podemos seguir. Já fiz minha apresentação, seria facilitador desse treinamento para vocês. O conteúdo, a gente vai começar falando de introdução e os conceitos básicos de OKR, e, é claro, a gente vai explorar profundamente a respeito do OKR, vamos até um estudo de caso, falar de implementação, mas agora, né, vamos começar falando da introdução, vamos falar de conceitos, vamos falar de fundamentos básicos de OKR. É uma frase aí que é um jargão bastante conhecida, né, que não tem muita novidade, é uma frase muito falada, explorada aí no mercado, que é aquela frase que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Então, uma das coisas que eu trago sempre como lição dentro desse treinamento, quando eu falo desse sistema de medição de desempenho, não importa se a gente está utilizando KPIs, está usando métricas, está usando indicadores, está usando OKR, por que medimos? Medimos para melhorar. Então, esse é sempre o nosso objetivo, né? Medir para melhorar, poder fazer melhor, poder sermos melhores. Muito bem, então vamos explorar um pouco os conceitos e os fundamentos do OKR. E quando a gente fala de OKR, é importante a gente sempre pensar em duas coisas que são extremamente relevantes, não só em OKR, mas quando a gente fala de medição de resultado, ou medição de desempenho, ou quando a gente fala de um sistema de medição de resultados. Sempre é necessário a gente ter um objetivo definido, um objetivo firmado, e esse objetivo é o que queremos alcançar, onde queremos chegar, e esse objetivo é nosso ponto de chegada. Então, quando a gente está falando de objetivo, a gente está olhando para o futuro, nós estamos olhando para frente, aonde nós queremos chegar, o que nós queremos ser. Esse é sempre um objetivo. O objetivo, ele está sempre adiante, né? Ele nunca está no presente, ele sempre está no futuro, algo que se deva alcançar. Uma vez que se defina um bom objetivo, o próximo passo é a gente definir como, né, a gente vai gerenciar, como que a gente vai acompanhar, como que a gente vai monitorar se as nossas ações, as nossas iniciativas e até os nossos projetos estão indo de encontro com esse objetivo. Será que existe algum desvio? Será que existe algum descaminho? E, se houver, a gente precisa fazer a correção de rumo, a correção de rota, porque o objetivo é onde se quer chegar. No OKR, essa forma de monitorar, essa forma de acompanhar, de avaliar o desempenho é conhecida como KRs, ou resultados chaves. E dessa forma, nós temos um objetivo, né, que eu já comentei com vocês, muito, né, tranquilo da gente compreender, talvez seja mais difícil definir do que entender o que seja um objetivo,
e como a gente vai medir, como que a gente vai avaliar se estamos indo de encontro a esse objetivo. Então, é importante essas duas definições, né, porque ela vai nos ajudar, né, a escrever bons OKRs. Ah, o que que a gente pode medir dentro da instituição? Nós podemos medir quase tudo, né, mas nós devemos medir tudo? Não, a gente deve medir aquilo que é relevante, aquilo que realmente importa. Aquilo que importa para o crescimento da organização, aquilo que importa para o crescimento das pessoas, aquilo que importa para aumento de capacidades, para vantagem competitiva, para a evolução, para a saúde financeira, para a sustentabilidade, e principalmente para a satisfação das pessoas, quer seja colaboradores, quer seja clientes. O que que a gente pode medir, ou o que devemos medir na instituição? Podemos medir tudo, podemos medir produtos, podemos medir serviços, podemos medir processos, podemos medir o desempenho das equipes, o desempenho das pessoas, né? A satisfação dos clientes, os projetos, os portfólios, os programas, podemos medir o desempenho dos fornecedores, podemos também medir, né, conformidade, né, com os contratos. Por que que a gente pode medir e por que que a gente deve medir? Nós devemos medir porque somos seres em evolução. Medimos para sermos melhores. Então, é sempre dessa forma, né? O OKR ele não começou hoje, o OKR ele é uma compilação de diversas outras abordagens ao longo do tempo. Isso começou lá em 1954, o gerenciamento baseado em objetivos do Peter Drucker, depois, né, teve um uso bastante intensivo de um modelo muito parecido com o que a gente chama de OKR hoje na Intel. A Intel é precursora nessa coisa de gerenciamento de resultados, né, o gerenciamento orientado para resultados. Isso começou lá em 68, há muito tempo atrás. O John Doerr, que hoje é o principal evangelista, né, de OKR que a gente tem no mercado, é a pessoa mais entusiasta do tema OKR, foi uma pessoa que trabalhou na Intel, trabalhou com o Andy Grove. O Andy Grove era um dos caras que, né, tinha um modelo de avaliação, um modelo ali que ele controlava resultados, né? E esse modelo foi aprendido pelo John Doerr, porque foi o primeiro trabalho dele na Intel, então é um cara que veio da Intel, e quando ele chegou no Google, aí já em 99, não mais como um engenheiro, e sim como um grande investidor, ele precisava de uma ferramenta para avaliar, para analisar, para gerenciar o desempenho do Google, e como não tinha nenhuma outra ferramenta, foi sugerido o uso do OKR. O Google já usa o OKR há quase 30 anos e é uma ferramenta muito boa, ajudou o Google aí nesse crescimento. É claro que não é só o Google cresceu por conta do OKR, o Google cresceu por diversos outros fatores, tem que ficar claro para todo mundo. Mas o OKR foi uma boa ferramenta, foi uma ferramenta de gestão que ajudou o Google aí, neste crescimento. E a partir de 2018, o OKR virou pop, né? Virou popular, ficou conhecido, e aí diversas empresas de diversos segmentos diferentes, como varejo, por exemplo, começaram a utilizar o OKR. Então, o que a gente tira dessa história toda? O OKR não é novo, o OKR não é uma coisa nova, o OKR não é uma modinha, é um modelo, é um sistema de gestão de resultados que começou há muito tempo atrás e teve grandes empresas como Intel e Google que já utilizam isso há muito tempo. Então, não é uma coisa que, puxa, é novidade agora, é uma coisa da moda, não. É uma ferramenta de gestão. Talvez a moda é ficar popular, né? Agora chegou, todo mundo quer utilizar, todo mundo quer saber o que é. Então, isso é a moda. A moda é estar popular o uso, mas a ferramenta ela é robusta, a ferramenta ela já tem muito tempo de mercado, então ela já tem a maturidade que precisa, né? Ou a maturidade suficiente para a gente poder estar adotando essa ferramenta e estar vendo os benefícios que ela pode estar gerando. Qual é a definição? O que é um OKR, né? Um OKR pode ter diversas definições, aqui eu optei por uma definição bastante simplista. Eu sempre falo que ele é um sistema colaborativo, é simples, de gerenciamento de objetivos e resultados, que pode ser aplicado à empresa, pode ser aplicado a áreas, né, dentro de uma empresa, pode ser aplicado a equipes, pode ser aplicado a projetos, pode ser até aplicado a indivíduos.
É uma abordagem para criar um engajamento, para criar um senso de pertencimento em torno de objetivos e resultados, mas qualquer resultado não, os resultados que devem ser mensuráveis. Tá? E a estrutura de trabalho, a estrutura do OKR é muito simples. O é o nosso objetivo, e o objetivo é o sucesso, é aquilo que se quer alcançar, é a direção, é o meu norte, né? Então, é importante a gente sempre ter esse objetivo definido, bem declarado. E os KRs, né, que aí a gente pode dizer que é o como, é o acompanhamento, o monitoramento, para saber se eu estou alcançando ou se eu estou no caminho certo para alcançar esse objetivo, né? Se o OKR a gente pode falar que é o sucesso, o KR é a forma de saber se estamos no caminho certo do sucesso. Então, a estrutura é muito simples, ela é muito fácil, e essa é uma das coisas que é importante do OKR, essa questão da simplicidade que ele traz. Vamos explorar um pouquinho mais o objetivo, e o objetivo, como eu falei para vocês, é o quê, né? O que se quer alcançar, aonde se quer chegar, é a nossa direção, é o sucesso, é o nosso norte, é o nosso norteador, sempre o nosso, é a nossa diretriz, tudo isso é o nosso objetivo. Objetivos são descritos, são descrições geralmente memoráveis, são, né, pomposas, né, até com um pouquinho ali de marketing do que se deseja alcançar. O objetivo geralmente é qualitativo, então a gente já começa agora a entender algumas características importantes do OKR. O objetivo, na maioria das vezes, né, recomenda-se que todas as vezes, é uma recomendação, né, ele é qualitativo. Ok? Então, geralmente, a gente vai pedir para vocês criem objetivo qualitativo, perfeito? E esses objetivos são o quê? Curtos, significativos, concretos, orientados para a ação e, principalmente, inspiradores, né? Porque um objetivo ele deve motivar as pessoas, deve motivar as equipes. Então, isso é importante a gente sempre pensar que como a gente está criando esses objetivos, eles têm que estar inspirando, têm que estar motivando pessoas. Tem um pequeno checklist que nós podemos estar utilizando para saber se a gente está escrevendo bem os nossos objetivos, né? Um pequeno checklist, que é ali, se ele é significativo, se ele é concreto. Ah, importante, um objetivo tem que ser concreto? Sim, o objetivo tem que ser concreto, né? Por quê? Ele não pode ter dupla interpretação, ele não pode, né, ser ambíguo, ou seja, pessoas diferentes lê o mesmo objetivo e tem um entendimento diferente, não pode. Então, ele tem que ser concreto, sim, ele tem que ser bastante concreto. Ele tem que ser orientado à ação, sim, ele tem que sugestionar uma ação, sugestionar uma iniciativa, sugestionar que eu devo fazer alguma coisa para poder alcançar esse objetivo. E principalmente se ele é inspirador, será que ele motiva as pessoas? Será que ele busca o engajamento das pessoas? As pessoas se engajam com esse objetivo? Então, coisas que são bastante importantes, coisas que a gente deve refletir na hora que a gente está escrevendo os nossos objetivos. Eu vou pegar um exemplo aqui que remonta lá a 2007, né, e esse 2007 a gente está falando do Google, e eu estou usando o Google como pano de fundo, porque foi uma das empresas que melhor experimentou o OKR no mercado, né? E o Google, lá atrás, ele definiu um OKR para a implementação do Chrome. Nessa época, o Internet Explorer era o líder de mercado, era o browser, né, o navegador líder de mercado, e o Google queria criar uma plataforma, como ele chama, né, o desenvolvimento de uma plataforma cliente, próxima geração de aplicativo web. Resumo, isso é o Chrome. O Chrome começou lá em 2007, e quando o Google começou a fazer esse produto que hoje virou líder de mercado, ele fez isso através de um OKR, ele colocou um OKR para poder fazer o gerenciamento desse produto. Agora vamos explorar um pouquinho os KRs, né? Os KRs definem e monitoram como a gente vai acompanhar, para saber se estamos alcançando ou não o objetivo, e para saber se estamos no caminho do sucesso. Os KRs são um conjunto de metas. Posso pensar o KR como meta? Sim, você pode pensar de forma simplista, você pode pensar como são como metas. E essas metas sempre vai medir o progresso em direção ao objetivo, aonde se quer chegar, ao sucesso, né? Cada objetivo pode ter de 2 a 5 KRs, então a gente começou a passar mais uma característica fundamental. Quando a gente está falando de OKR, significa
que eu tenho um objetivo bem definido, e para este objetivo eu posso ter de 2 até 5 KRs. Posso ter 6 KRs? A resposta é não. Por quê? Você vai trazer complexidade para a gestão, para o gerenciamento. Posso ter um único KR? Não, não faz sentido você ter um objetivo com um único KR, né? A estrutura fica muito simples demais. Então, quando a gente está falando de OKR, nós estamos falando que para cada objetivo eu posso ter de 2 a 5 KRs. Os KRs eficazes geralmente são qualitativos. A gente tem lá atrás nosso objetivo como quantitativo, agora a gente descobre que os KRs são quantitativos, são específicos, são limitados no tempo, ou seja, tem prazo para que isso, né, para que eles sejam concluídos, para que eles sejam entregues, tem que ser desafiante, mas principalmente realistas, né? Eu tenho que ser capaz de conseguir entregar um KR com as capacidades, com as competências, com os recursos que eu tenho disponível, ok? Agora, uma coisa que é importante, né? Acima de tudo, os KRs devem ser mensuráveis, eu tenho que conseguir medir, gente. Eu não posso ter KRs que eu não consiga medir, porque senão eles não são KRs. E verificáveis, auditáveis. Então, isso é fundamental. Tem também o nosso checklist, né? O nosso checklist ali, perguntas-chave que a gente, né, faz para ver se os nossos KRs estão bem escritos. E a primeira pergunta é se eles são desafiantes, se ele propõe algum desafio para o time, se ele propõe desafio de aprendizado, desafio de aumento de resultado, desafio de aumentar a régua do desempenho do time, se eles são mensuráveis, se eu consigo medir esses objetivos, esses KRs, se eles são temporais, se existe um prazo implícito ou explícito para mim cumprir, né, que eu tenho que seguir, se são realistas, como eu falei para vocês, se analisando as capacidades que eu tenho disponível, se eu olhar as competências do meu time, se eu olhar os recursos, né, que tem ali, recursos materiais e até recursos financeiros, como orçamento, eu preciso que o OKR esteja dentro deste modelo, porque aí sim ele se torna realista, né? Eu tenho capacidade suficiente, tenho competência e conhecimento suficiente para executar o meu KR e tenho todos os recursos que eu necessito. Então, ele é realista. E outro ponto, se eles são verificáveis, né? Se eles são verificáveis. Posso auditar, né? Posso avaliar esses KRs? E é o exemplo, ainda dentro daquele modelinho Google, aqui um pouquinho mais com criatividade, lembrando que o KR é quantitativo, tem 3 KRs, eu falei para vocês que é de 2 a 5, então esse modelo aqui está dentro do que a gente colocou, né, dentro das regrinhas que é colocada para o OKR, que é 30% de market share, ou seja, ter 30% de mercado, 90% dos usuários satisfeitos com o Google Chrome e 15 milhões de downloads do Google Chrome. Então, são alguns KRs, algumas metas que podem ser escritas para poder avaliar se eu estou atingindo o objetivo-chave, que é construir uma plataforma, uma nova plataforma cliente, que era o Google Chrome. E quando a gente vai trabalhar com os KRs, eu gosto de sugerir, eu gosto de recomendar uma escrita, e essa escrita é importante porque os KRs serão interpretados pelos membros, pelas pessoas da equipe, se as pessoas não compreenderem o que é o KR, corremos o risco das pessoas não se empenharem em atingi-lo. Então, eu gosto de escrever uma estrutura bem simples, valor, objetivo do KR tempo. Essas 3 partes ali, ela não precisa ser nessa ordem, ela pode ser em qualquer ordem, desde que elas apareçam de alguma forma, mas de uma forma simplista, né? O KR1 é só um exemplo, 20 milhões de usuários ativos semanais até o final do ano. O que é esse ano corrente? Então, eu tenho ali o meu valor, eu tenho o meu objetivo e eu tenho um prazo definido. Essa é uma boa escrita de KR. Tá? Quando a gente fala de boas práticas, boas formas de escrever, isso é um bom exemplo. Só que em alguns cenários, em alguns modelos, vocês vão encontrar somente valor e objetivo. Vocês não têm o prazo, porque o prazo está implícito. Geralmente, um objetivo ele tem um prazo pré-definido. E quando no KR não aparece um prazo, vale o prazo que está no objetivo. A gente chama isso de prazo implícito. Ok? Lá no primeiro exemplo, o prazo é
explícito, fácil de enxergar, fácil de entender. Se possível, deixem sempre o prazo explícito. É mais fácil da gente entender os KRs. E agora eu passo para vocês um exemplo, já na prática, como é que a gente pode trazer o OKR, né, para dentro de um cenário de gestão pública. Aqui o objetivo nosso é serviços públicos digitais que impactam na vida das pessoas. Vejam que é um objetivo memorável, como falei para vocês, ele é qualitativo, então aquelas características que eu apresentei para vocês, ela tem que aparecer de uma certa forma quando eu faço a descrição, né, quando eu faço a definição dos meus objetivos. E aí a gente vai para os nossos KRs. Eu tenho 5 KRs aqui, e o primo KR1 é a economia de 100 mil horas por ano, né, da vida das pessoas. Isso é uma métrica que é bastante utilizada quando a gente faz a transformação digital de serviços públicos, quanto que as pessoas que antigamente iam em repartições ou iam no poupa-tempo, quanto que elas gastavam de tempo esperando para poder executar ou poder ter um resultado, ou simplesmente tirar um documento. Então, essa é a economia que a gente faz de hora. A pessoa faz através de uma app, né, de forma digital. Então, isso ela economizou hora. Ela não precisou se deslocar, ela não precisou ficar na fila, ela não precisou pegar senha. O KR2, 100% dos serviços públicos críticos digitalizados. Então, bacana, mas aí vocês falam, olha, mas está faltando o prazo, porque o prazo é lícito. KR3, 90% dos usuários satisfeitos com serviços públicos digitais. Tranquilo também, está legal. Só que o prazo também está lícito. Redução de 10 milhões por ano com a implementação da digitalização do serviço público. Aí está perfeito, KR como o modelo que eu apresentei para vocês. E já o KR5, 60% da população impactadas pelos serviços, né, serviços públicos digitais. De novo, ele está implícito. Então, tentei mostrar para vocês que existem as duas formas, duas possibilidades de escrita, né, e vocês podem estar utilizando uma ou outra, né, que isso é aceitável dentro do modelo que a gente recomenda, dentro das práticas. Isso é uma coisa comum, é uma coisa que as pessoas, no dia a dia, acabam fazendo. Retomar. Continuando falando sobre o OKR, nós vamos apresentar as principais características do OKR. Nós falamos ali da estrutura, dos fundamentos, das regras principais, mas agora vamos estar explorando um pouquinho quais são as características. A primeira delas é a transparência. O OKR é transparente, ou seja, não escondo o resultado, não vou ali esconder nada de ninguém, não vou esconder meta, não vou esconder KR, vou deixar tudo aberto, tudo transparente, as pessoas precisam ter acesso, conhecer as informações. É claro que a exceção é quando, quando a informação é sigilosa, é, e por força de hoje, de LGPD, você não pode estar deixando ela aberta para todo o público. Então, a informação é transparente desde que ela não seja sigilosa, beleza? Se ela não for sigilosa, ela sendo classificada como pública, ela deve ser transparente sempre quando a gente diz informação a respeito de OKR, ok? Permite aprendizado, sim, é uma boa ferramenta para aprender, uma boa ferramenta para desenvolver o time. Eu posso estar começando com OKRs com valores baixos e, ao longo do tempo, estar ali calibrando os valores com o time, valores de resultado, né, valores de desempenho. Então, ela é uma ferramenta boa para se aprender. Eu posso estar desafiando o time, então isso é bacana. O OKR precisa estar alinhado com a estratégia da empresa. Não adianta ter um conjunto de OKRs, né, todos eles divergentes, não convergem para o objetivo estratégico da organização, como o crescimento. Então, eu preciso ter o OKR, mas eles devem ter como característica básica o alinhamento com a estratégia da organização, a simplicidade diz respeito à sua estrutura, né, de estar ali objetivos e KRs, ela é muito simples, né, a estrutura bem pequena. Uma das características que eu mais gosto, né, dentro do OKR é ciclos curtos de revisão. Quando a gente fala ciclo curto de revisão, estou falando ciclos curtos de entrega de resultado. Geralmente é trimestral. O mercado assumiu que é trimestral, mas não existe uma regra dizendo que você tem que fazer a cada trimestre entregar resultado. Pode ser a cada quadrimestre, pode ser semestral, pode ser anual. Depende do DNA, depende do negócio, depende da gestão.
né? Precisa fazer uma análise mais profunda, às vezes, para tomar essa decisão. Agora, o que o mercado está utilizando? O que as empresas, o que as organizações estão utilizando? Resultados de curto prazo. O que é resultado de curto prazo? 3 meses. Né? A maioria das empresas estão trabalhando com OKRs trimestrais. E quando a gente fala de revisão, é entregar resultados do OKR e feedback. Né? O que é o feedback? Atingiu ou não o resultado? Estamos indo bem? O que podemos fazer melhor? Então, uma característica que eu acho fundamental do OKR, que, né, inclusive, é uma característica que o difere dos demais, né? Visão de curto prazo. O OKR é colaborativo, posso definir um OKR e relacionar ele a 2, 3 equipes, e a equipe tem que trabalhar em conjunto, né, trabalhar de forma colaborativa para atingir esse OKR. É evolutivo, eu posso começar com valores menores e depois colocar valores maiores, ou seja, aumentar, né, aumentar a régua do desempenho, né, ou aumentar o sarrafo de desempenho. A gente usa muito esse jargão por aí hoje, ou seja, eu começo com um desempenho mais baixo, depois eu evoluo para um desempenho médio, depois eu busco alto desempenho contínuo, mas isso de uma forma evolutiva, nunca disruptiva, nunca de forma radical, né? Tá, o OKR também ele pode ser adaptável, ele é flexível à mudança, então a gente pode dizer até que ele é ágil, né? Ele está preparado para você mudar a estrutura, mudar os valores. No final de cada trimestre, você pode fazer uma revisão e mudar ali os seus KRs, por exemplo, a forma de acompanhamento. Então, essa adaptabilidade, essa flexibilidade é importante quando a gente trabalha hoje, né, com essa coisa de curto prazo, com mudanças. Então, é interessante essa coisa de ele estar aberto sempre à mudança. E o outro aspecto que é importante, né, isso é muito perto do que o mundo ágil propaga, é você melhorar, fazer retrospectiva, fazer reflexão, né, depois de um ciclo de curto prazo, das melhorias possíveis ou das oportunidades de melhorias que você identifica e tende a fazer antes de começar um novo ciclo, né, de resultado. Então, é importante a gente entender, não é só trabalhar, não é só buscar o desempenho, não é só buscar o resultado, é também melhorar ao longo do tempo. E um aspecto que torna o OKR diferente de todos os outros sistemas de medição é o que a gente chama de orientação a resultado. Eu vou explorar mais esse tema com mais detalhe com vocês, mas a orientação ao resultado é o que torna o OKR uma baita de uma ferramenta. Enquanto a maioria das ferramentas ficam focadas em entregas, em delivery, geralmente a gente aprendeu bastante isso em gestão de projetos, o OKR fala, não, eu quero resultado, não quero output, eu quero outcomes. Já já a gente vai explorar isso com mais detalhes, mas vamos começar falando um pouquinho da simplicidade. Algum tempo atrás, quando eu queria definir uma meta e a meta era composta, eu tinha ali meta de resolutividade e satisfação do cliente, então tem que fazer uma composição dessas metas, e para fazer a composição dessas metas, o meu indicador também deveria ser composto, e para criar um indicador composto, eu precisava criar regras para isso, precisava criar uma lógica, precisava criar também uma tabelinha ali embaixo, né, como eu mostrei para vocês ali, tem uma tabelinha de condição e combinação, uma tabelinha que mostra análise combinatória, ou seja, em que momento que esse indicador ali que era composto, ele era válido. Então, eu tinha que criar toda essa estrutura por conta da minha meta, né, ter ali resolutividade e satisfação do cliente. Era uma meta que falava tanto de eficácia quanto de eficiência. Isso na mesma meta. Então, eu tenho que criar toda uma estrutura, toda uma organização, com diversos detalhes para poder trabalhar. Eu estou falando de uma única, imagina você está falando de 200 delas. É bastante complicado a gente estar gerenciando dessa forma. E quando a gente traz isso para o OKR, olha a simplicidade. Né? Chamados resolvidos no primeiro contato e clientes satisfeitos, isso é meu objetivo, é onde eu quero chegar, é meu sucesso. Como que eu vou medir se eu estou atingindo esse objetivo? 80% dos chamados resolvidos no primeiro contato e 80% dos clientes satisfeitos. Né? Isso, quando eu tenho ali os dois resultados-chave forem alcançados, significa que eu atingi o objetivo. Ponto final. Olhem a simplicidade desta definição. Eu não vou precisar montar a regra lógica, eu não vou precisar da tabelinha de análise combinatória, nada disso é necessário, não vou precisar criar meus indicadores ali
composto, nada disso. É questão de simplicidade, questão da estrutura, né, do OKR ser simples o suficiente para mim poder trazer um item, né, que é importante quando a gente fala de central de atendimento, central de serviço, que é sempre medir eficácia e eficiência juntos. Eu consigo medir de forma bem simples, de forma bem fácil, tá ok? Então, a questão da simplicidade. Agora vamos falar um pouquinho de orientação a resultados. Eu comentei isso com vocês, agora eu vou explorar um pouquinho mais a fundo. E a gente precisa, né, discutir, e é boa discussão hoje, é que para estabelecer resultados, ou bons resultados, ou resultados positivos ou superiores, o nosso foco tem que ser em resultado e não nas entregas. O OKR é orientado a resultado, e agora a gente reafirma isso. Durante muito tempo, por exemplo, a gente trabalhou com projetos. Projetos, durante um bom tempo na vida da gente, foi muito importante para melhorar a organização, para a gente conseguir desenvolver produtos, conseguir desenvolver software, né, conseguir fazer entregas ao longo do tempo. O PMBOK foi muito relevante durante muito tempo e continua sendo. Mas, quando a gente fala em projeto, nós estamos focados em entregas. Que eu vou entregar no final de cada projeto? O que eu vou entregar no final de cada fase? Minha preocupação é delivery, minha preocupação é output, a minha preocupação é eficácia, eficiência, é trabalhar custo, é trabalhar qualidade, trabalhar satisfação do cliente, todos eles relacionados a projetos. Então, projetos estão fortemente ligados a recursos e capacidades e, principalmente, a entregas. Isso não tem nada de errado, isso é perfeito. Todas as organizações precisam ter entrega para poder alcançar algum resultado. Só que o OKR não está preocupado com as entregas, ele está preocupado com a efetividade. O que é efetividade? A efetividade é como eu contribuo para o resultado final da minha organização. E essa contribuição é de que forma? Olhando para os outcomes, para os resultados e para os impactos que esses resultados geram. Então, quando a gente fala de OKR, eu estou focando em efetividade. Quando a gente está falando de entregas, a gente está falando de delivery, a gente está falando de eficácia e eficiência. Então, vejam que não tem nada de errado com isso. Ambos se complementam, essas duas coisas, mas são distintas, são perspectivas distintas, né? Vamos lá, vou apresentar um exemplo aqui que vai facilitar o entendimento de vocês. Então, pensem o seguinte: eu tenho que desenvolver para uma empresa, uma e-commerce, uma empresa comercial qualquer, eu tenho que desenvolver uma app, e essa app é um novo canal de vendas, né? A empresa vai conseguir vender mais por esse canal app, né? Legal, fiz uma app lá, vou ter que fazer, desenvolver, e quando eu fiz a entrega da primeira release da app, eu fiz o quê? Uma entrega, fiz o output do projeto. Isso significa que é resultado? Não, não é resultado para a organização. O resultado que a gente espera, o outcome que a gente espera é aumento de vendas. A gente está falando de efetividade. E qual é o impacto que eu espero desses resultados? É aumento de receita. Então, quando a gente está fazendo o desenho, está fazendo a escrita, está pensando nesse modelo focado em resultado, e a gente quer traduzir isso através de um OKR, né? O nosso objetivo poderia ser vender e crescer, né? Vender e crescer mais, por exemplo, e os meus KRs, dois exemplos só de KRs: aumento das vendas em 20% ao ano e crescimento da receita de vendas em 10% ao ano. Vejam, o foco aqui não está na entrega da app. Isso é importante. Agora, eu não estou dizendo que isso é irrelevante. Eu só vou ter resultado se houver entrega. Só que o OKR está medindo a entrega, desculpa, está medindo o resultado e não a entrega. Acho que agora correto. Perfeito. Tranquilo? Beleza? Então, foca no resultado, sim, sempre no resultado. Alinhamento com a estratégia, né? Uma outra característica que é importante: no passado, a gente tinha um modelo de planejamento estratégico, e o planejamento estratégico, na maioria das vezes, era definido para a alta gestão, pelo presidente, diretores, vice-presidentes, né? Superintendentes, gerentes gerais e assim por diante. Eles faziam a definição da estratégia da empresa, faziam o planejamento estratégico, faziam o desdobramento desse planejamento estratégico para as áreas.
Esse é um modelo que, durante muito tempo, foi implementado por diversas organizações e, ao longo do tempo, percebeu-se que esse modelo tinha algumas falhas, né? O plano geralmente era muito bom, o planejamento estratégico era interessante, mas ele falhava, na maioria das vezes, na sua execução. Quando a gente fala de OKR, o OKR tem uma nova forma de pensar, e a nova forma de pensar, ela faz a seguinte coisa: a alta gestão continua definindo, né, a estratégia da empresa, no caso aí através do OKR estratégico. Só que as áreas, as equipes, as pessoas, elas vão dizer como que ela vai contribuir com essa estratégia. Então a gente saiu, né, de um modelo de cascateamento, de desdobramento da alta gestão para a operação, para o modelo de colaboração. E esse modelo de colaboração, a operação, as áreas, as pessoas, os times, eles dizem como que eles vão colaborar para o alcance dos OKR estratégico da empresa. É através do alinhamento. Então, agora a gente saiu de um top-down, né, e não estamos também no bottom-up puro, nós estamos agora numa coisa que a gente chama de bidirecional. Tá, ok? Muito focado em alinhamento e colaboração. E esse slide explica um pouquinho melhor isso, né? Na verdade, ele detalha um pouquinho melhor isso. Então, a gente tem lá a visão e missão, que são objetivos de longo prazo, e quando a gente fala de longo prazo, a gente pode falar de 3 a 10 anos, né? Isso é longo prazo, são declarações ainda que existem lá no planejamento estratégico, e elas continuam valendo, não tem problema nenhum. E quando a gente desdobra a visão e missão, aí sim, visão e missão, elas devem influenciar a escrita do OKR estratégico, e esse OKR estratégico é o meu objetivo de médio prazo. Geralmente, ele tem um ciclo anual, né? Geralmente, o ciclo é anual dos OKRs estratégicos. Beleza. E eles vão influenciar, e vão influenciar muito, os OKRs táticos. Os OKRs táticos são os OKRs operacionais, são os OKRs das áreas, são os OKRs das equipes, são os OKRs das pessoas. E, geralmente, eles têm ciclos, né, trimestrais. E os OKRs táticos, eles têm que definir, eles têm que dizer claramente como eles contribuem com os OKRs estratégicos. Os OKRs estratégicos, eles têm que dizer como ele contribui para a visão e a missão da organização. Dessa forma, nós temos colaboração, dessa forma, nós temos alinhamento, né, entre o que foi definido pela alta gestão e o que foi definido pela operação. Então, é bacana que, desta forma, a gente traz mais engajamento, porque é as áreas, as equipes, que dizem como que elas vão contribuir, como que elas vão colaborar com a estratégia da organização. E o modelo antigo era a estratégia era desdobrada, ou seja, ela era imposta para a operação. E é por isso que sempre houve um grande gap, um grande hiato, onde a operação tinha dificuldade de executar a estratégia, por não entender, por não compreender, por não participar, né, ativamente da definição da estratégia da organização, né? Então, era bem complexo e aonde era o ponto de falha dos planejamentos estratégicos, né, que seguiam o modelo top-down, invariavelmente era execução. E esse modelo do OKR é um modelo que ele busca ali mais colaboração, ele busca mais engajamento das pessoas, e as pessoas podem dizer, né, abertamente como que elas vão contribuir, né, com a estratégia da empresa. Então, reafirmando, né, reforçando, é muito foco em alinhamento, muito foco em colaboração. Então, é uma mudança substancial aí quando a gente pensa em estratégia. Seguindo um pouquinho mais, né, podemos pensar os nossos objetivos como sucesso. Eu gosto dessa definição. Eu posso falar que o objetivo meu é o sucesso. O que é um objetivo? É o meu sucesso, né? E o que são os resultados-chave? É como eu vou medir esse sucesso. Gosto dessa definição, ela é bem simples e ela atende bem ali a proposta do OKR, ela é bem tranquila de se fazer, né? E essa definição a gente pode fazer uma distribuição, como está aqui, cada objetivo, né, eu posso ter objetivo de 2 a 5 dentro dessa estrutura. Então, a gente já falou para vocês que o OKR, né, ele tem
um objetivo, e esse objetivo, né, pode ter até 5 KRs, e a gente pode traduzir da seguinte forma, né? O que é o sucesso? O sucesso é um objetivo. E o meu objetivo é colaboradores encantados. Ótimo. Ok. Como que eu vou medir se eu estou alcançando esse sucesso? De que forma eu vou estar ali monitorando, avaliando se eu estou no caminho certo? Eu vou definir KRs para isso. Então, o primeiro KR é 100% dos relacionamentos entre colaboradores baseados em valores humanos. Então, lá, legal. Então, ali todas as pessoas ali têm valores, valores como empatia, como respeito, né? Por exemplo, que a gente pode usar para reforçar esses relacionamentos. 100% dos colaboradores com feedback semanal, outra coisa importante, os feedbacks são semanais e até deveria ser on demand, ou seja, quando realmente eu preciso de feedback. E o KR3, aumento do eNPS de 40% para 60%. Aqui é uma variação do Net Promoter Score. Net Promoter Score é um indicador, uma métrica muito famosa, uma ferramenta, uma abordagem, o nome que vocês quiserem dar, que é de indicação. Então, quando você indicaria tal serviço para um conhecido seu, para um familiar seu, essa é a pergunta-chave lá do Net Promoter Score. E aqui a gente está falando de, né, qual colaborador indica para outra pessoa, para um amigo dele, vir trabalhar na empresa, né? Então, ele está aumentando essa indicação. Pessoas estão indicando para outro, não, vem trabalhar aqui, que aqui é bacana, que é legal. E o KR4, índice de rotatividade externo, não na rotatividade interna, que é promoção, troca de área, não é isso. A gente está falando de, no caso de vocês, seria a exoneração, né? Qual é o índice de rotatividade? Menor que 2%, maior que 2%, ele gera impacto tanto de custo quanto de produtividade, importante, e o índice de felicidade das pessoas maior que 96%. Dentro desse índice de felicidade está motivação, né, está engajamento, está pertencimento, está diversas coisas, é um pacote, né, de atributos que está dentro desse índice de felicidade. Significa que no maior que 96% é um número bastante alto, né, e algumas empresas conseguem atingir esse número. Então, desenvolvi aqui um OKR focado em gestão de pessoas, onde ela quer medir, né, a gestão de pessoas precisa medir se os colaboradores estão encantados com a organização. Então, criei aí alguns KRs, e esses KRs que vão medir né, se eu atingir o sucesso. Meu sucesso é colaborador feliz, colaborador encantado. Vamos lá. Então, continuando um pouquinho mais, eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho mais de atenção, que agora eu vou mostrar um tutorial para vocês, passo a passo, de como que a gente cria um OKR, utilizando checklist, validando o propósito, né? Depois validando os KRs e assim por diante. A gente vai fazer todo esse trabalho, vamos fazer isso junto com vocês, a gente vai fazer um tutorial passo a passo, de como a gente define um OKR, e depois a gente vai fazer um exercício, tá? A gente vai fazer um grande exercício com esse entendimento, com esse conhecimento que a gente vai passar agora para vocês. Então, o que a gente vai começar fazendo? Definir um objetivo, validar o propósito desse objetivo, fazer um checklist do objetivo, definir resultados chaves e fazer checklist do resultado-chave. É isso que o nosso exercício, é isso o nosso tutorial. Então, para mim, começa o que é sucesso e como eu vou medir o sucesso. Todos nós temos objetivos na vida, e esses objetivos podem ser pessoais, podem ser profissionais, podem ser sociais, podem ser até financeiros, familiares, etc. Traduzir esses objetivos em resultado-chave é a melhor forma de alcançá-los. E como que a gente pode estar definindo isso? Definindo através de OKR. OKR é uma boa abordagem para isso. E o meu objetivo aqui, que eu trouxe como exemplo, é melhorar a melhoria da qualidade de vida. Então, meu objetivo é a melhoria da qualidade de vida. E agora eu preciso entender por que eu quero mudar, por que eu quero melhorar a qualidade de vida. Essa é uma pergunta que é importante. Será que esse objetivo faz sentido? Será que ele é relevante? Para responder essa pergunta, a gente sempre faz uma questão, né, que é: por que que eu preciso alcançar esse objetivo? Se eu não conseguir responder essa pergunta, significa que esse objetivo não é relevante, eu posso descartá-lo. Mas se eu conseguir responder, no meu caso ali, eu até coloco ali, né, viver mais e melhor, ok, beleza, né, se manter mais saudável, isso é importante, isso é relevante, fazer novos negócios, não, isso está fora, né, não fazer novos negócios, não. Eu quero ficar só com
com esses dois propósitos, que esses propósitos realmente me indicam uma melhoria de qualidade de vida. Então, é importante vocês fazerem esse cheque. Será que esse objetivo faz sentido? Né? Por que que a gente precisa medi-lo? Por que que a gente precisa alcançar? Por que que a gente precisa definir esse objetivo? Então, essa questão vocês precisam fazer, que é o propósito do objetivo, senão ela vira uma resolução de ano novo. Vou emagrecer, né? Mas por que que eu quero emagrecer? Se eu não conseguir explicar por que eu quero emagrecer, provavelmente é mais alguma coisa que eu vou prometer e não vou fazer. E a gente não quer que o OKR caia nessa mesma armadilha. Por isso que é importante a gente ter um propósito. Uma vez que definido o propósito do meu objetivo, o próximo passo é a gente se encaminhar para os, né, se encaminhar para fazer o checklist desse objetivo. Ele é significativo? Para mim é, ele é concreto sim, para mim é bastante concreto, orientado à ação sim, né, ele é bem, né, orientado à ação e é inspirador sim. Eu posso trazer outras pessoas para poder participar também, desde que elas queiram melhorar a sua qualidade de vida, né? Ok, como que eu vou fazer isso? Para fazer isso, para essa melhoria, né, para atingir esse objetivo, eu vou precisar estar definindo alguns resultados chaves. Eu defini aí 4. O primeiro deles é perder peso, preciso perder 10 quilos em 100 dias. É claro que isso aqui é só um exemplo, entendam isso, né, mas eu preciso perder peso para se manter saudável, ótimo. E o KR2, 100% de alimentação saudável e natural. Vejam que os 2 primeiros KRs, eles não têm ali prazo, né? Como falei para vocês, nem sempre vai aparecer prazo. O KR3, aumento das viagens com a família, de 1 para 3. Oh, muito bem. Né? Dedicação de 20% do tempo livre para ficar com a família, ótimo. Então, é importante vocês compreenderem que, no meu contexto, na minha definição, a melhoria de qualidade de vida está relacionada com perda de peso, está relacionada com alimentação saudável, está relacionada com viagens, com conhecimento, com cultura, está relacionado em dedicar tempo para a família. Para outras pessoas, talvez esses carréis fossem diferentes. Então, por quê? Cada um está no seu estágio de vida, cada um está no seu, né, está na sua plenitude ou não, está no seu momento ou não, é isso que a gente chama de contexto. Então, é importante sempre vocês observarem que, quando a gente fala de OKR, a gente precisa saber qual é o contexto que nós estamos trabalhando. No meu contexto, isso aqui tudo faz sentido. Talvez, no contexto de algum de vocês, isso não faça sentido, ou os KRs seriam diferentes, né? Ou o objetivo é outro. Tranquilo, isso é normal, porque nós não estamos avaliando o conteúdo ou do objetivo, nem dos KRs, nós estamos avaliando a estrutura OKR, e a estrutura nos permite medir, sim, né, o objetivo e resultados chaves. Então, isso é bacana. Então, lembrando que contexto é uma coisa relevante, e agora eu vou passar o meu checklist, o meu checklist ele passa muito bem, né? Esses KRs são desafiantes, todos eles são mensuráveis, eles são temporais sim, porque, como eu falei para vocês, o prazo fica implícito no objetivo. Se a gente está falando do objetivo de 3 meses, então todos eles 3 meses, exceto o ano primeiro, né? Tem 100 dias ali, que é 110, 3 meses, 10 dias. No primeiro ele tem um prazo ali definido. São realistas, no meu ponto de vista, são verificáveis, são. Então, passei meu checklist, está tudo ok, tudo bacana, vamos seguir adiante. E agora, antes da gente dar continuidade, antes da gente fazer todas as discussões e trazer novos elementos, fazer novos exercícios, fazer discussões, se aprofundar no tema OKR, é importante a gente dar uma pausa, fazermos um exercício, tentamos entender, né, o que é esse exercício, e tentamos compreender principalmente como é que eu aplico o OKR na prática, e a partir daí a gente valida o que foi escrito, né, um trabalho sempre em colaboração, um trabalho sempre em equipe, esclarecemos dúvidas e depois sim a gente dá continuidade à parte teórica. Vamos falar agora das iniciativas. Só que a gente tem que fazer aqui né, uma pequena justificativa. Iniciativas não fazem parte da estrutura do OKR.
OKR é objetivo e resultados chaves. Iniciativa é o que eu tenho que fazer, né? Quais são as ações, quais são os projetos que eu preciso fazer para cumprir o OKR. A gente cumpre o OKR, não, né, não o objetivo. A gente cumpre os OKRs. Cumprindo os OKRs, nós atingimos o objetivo, né? Sempre dessa forma. Só que, naturalmente, o OKR, como ele tem foco em resultados, então ele não define iniciativas, ele não define o que eu devo fazer para cumprir o OKR. É muito comum a gente enxergar o OKR dessa forma. Gente, é só objetivo e resultado-chave. E as iniciativas não faz parte, porque a iniciativa já está na sua operação, né? E o OKR está com foco em resultado. Então, eles estão em níveis diferentes. Mas, né, todavia, contudo, porém, é comum algumas casas, alguns lugares, trazer a iniciativa junto para a discussão do OKR. E eu preferi trazer aqui para vocês, porque se vocês encontrarem um cenário onde vocês vão enxergar iniciativas, vocês vão compreender que ela complementa o OKR, mas não faz parte do OKR. Mas vocês entenderam como que ela se encaixa no modelo, e isso é importante. Então, bora lá falar um pouco mais de iniciativas. Quando eu discuto iniciativas, eu geralmente enxergo iniciativas no OKR em duas perspectivas, e de forma distinta, né? A primeira perspectiva é quando tem o time em formação, quando tem o time que tem pouca experiência, pouca maturidade, o time precisa de apoio, está ali estagiário, está pessoas que novas, estão júniores estão junto ali, tem pessoas plenas que já ganharam, já têm uma certa vivência, mas não tem muita experiência, né? São pessoas que estão ainda trabalhando, são pessoas que estão ali se desenvolvendo, pessoas que estão aprendendo. Então, é muito comum que, para essa equipe, para esse time que está em formação, é comum a gente ajudar a definir iniciativas. Por quê? Esse time sozinho ele teria uma certa dificuldade em entender o que ele precisa fazer para cumprir cada KR. Porque o objetivo, quando a gente trabalha com esses times, é gerar aprendizado, é gerar conhecimento, é elevar o nível de maturidade e gerar experiência para esse time. Então, nessa perspectiva de formação de time, né, de desenvolvimento de time, faz sentido a gente sim ajudá-los, né, a definir iniciativas, porque sozinho eles teriam grande dificuldade ou poderia definir alguma coisa que é ineficiente para o cumprimento do OKR. Então, a gente precisa ajudar, né? Essa é uma perspectiva. Mas tem uma outra perspectiva, né, que é muito importante também, verdadeira, é que alguns times já têm alto desempenho, já têm experiência, já têm conhecimento, né? Esses times já não estão em formação, já são times de alto desempenho. Então, esses times, não é necessário você definir as iniciativas, considerando que são times experientes, times maduros, e eles já sabem, ou, né, acham que sabem, o que precisa fazer, o que deve ser feito para atingir o objetivo, né, cumprindo os KRs. Então, eles já conhecem os atalhos, já sabem quais são as ferramentas, já sabem dizer quais são as abordagens. Então, para essa equipe ou para essas equipes, o objetivo é dar autonomia para essas pessoas, né? É incentivar o autogerenciamento e eles que definam suas iniciativas para cumprir o KR, e eu não vou precisar ajudá-los. Então, eu enxergo sempre a iniciativa do OKR olhando com esses olhos, eu acho que, com essas perspectivas, que eu acho que faz sentido. Agora eu vou dar um exemplo, né, que é um exemplo do LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados. No contexto de conformidade legal, a gente está falando de GRC, Governança, Risco e Conformidade, o Compliance, e esse objetivo está mais ou menos assim, né? O objetivo é a proteção de dados sensíveis, né, pela LGPD, esse é o meu objetivo. O resultado né, resultados chaves, né, aliás, resultados chaves, o KR1, agora sim, corrigindo. 100% dos dados sensíveis protegidos em todos os sistemas e processos críticos em 3 meses, então isso está bem definido. Definição da política de privacidade até 20 de 10 de 2002, então, perfeito, também está bem definido.
100% das pessoas da equipe de LGPD contratada até 3 meses, também está bem definido para mim. Treinar 100% das pessoas na política de privacidade de dados em 3 meses e 100% de conformidade com a LGPD. Ótimo. Então, isso aqui é um OKR do projeto de implementação da LGPD. Bacana, está tudo certinho, tudo alinhado. Só que, né, a gente olhou para esse OKR e as pessoas precisam, às vezes, faz a seguinte pergunta: o que eu tenho que fazer para atender o OKR1, né? E o OKR2? Quais são as iniciativas? Quais são as ações que eu preciso fazer para cumprir o OKR2, o OKR3, o OKR4? Então, tem essas dúvidas, surgem. Lembrando, né, reforçando que as iniciativas não fazem parte do OKR, mas elas complementam o OKR. E, às vezes, elas até ajudam a entender se aquele KR que você escreveu está bom, né, está alinhado, né, está coerente com o resultado que você quer alcançar. Então, agora eu trago, nesse mesmo exemplo, as iniciativas. Então, vocês vão olhar aí do lado direito, onde tem escrito iniciativas, por exemplo, para o KR1. Então, aí é identificar os dados sensíveis em sistemas e processos, desenhar os processos de consentimento, inclusão e exclusão do titular dos dados, implementar a rotina para rastrear os dados sensíveis. Então, essas iniciativas, elas atendem o KR1, certo? Quando eu fazer todas elas, né, quando executá-las, provavelmente o KR1 está cumprido. O KR2, né, definição da política de privacidade de dados até 20/2021. Elaborar a política de privacidade, aprovar a política de privacidade, comunicar a política de privacidade. Ótimo, sei quais são as iniciativas que eu tenho que fazer para cumprir o KR2. O KR3, 100% das pessoas da equipe de LGPD contratadas em 3 meses. Quais são as iniciativas? Publicar vagas, triagem de currículo, seleção dos profissionais e contratação desses profissionais da equipe de LGPD. Beleza? Então, está perfeito isso. E o KR4, treinar 100% das pessoas na política de privacidade de dados em 3 meses. Então, planejar o treinamento, elaborar material didático, agendar treinamento, convocar participantes e realizar treinamento. Beleza? Então, essas iniciativas ajudam a cumprir o KR4. E o KR5, 100% de conformidade com a LGPD. Mapeamento, quais são as iniciativas? Mapeamento de conformidade com a LGPD e ajustar os gaps de conformidades encontradas. Com esse olhar e com essa visão, agora a gente já tem uma visão onde eu tenho objetivos, KRs e iniciativas. Então, é esse formato que geralmente a gente trabalha, é esse formato que a gente pode estar construindo, né, que complementa muito bem os KRs, complementa o OKR como um todo, e às vezes faz sentido estar definindo, porque aí fica melhor para vocês validarem o OKR. Isso é só um exemplo, gente. Mas eu posso trabalhar sem definir iniciativas? Pode, né? Cada caso é um caso, então vocês precisam analisar se vale a pena vocês estarem trabalhando com iniciativas ou não. No nosso estudo de casos, no nosso exercício, nós iremos trabalhar, porque eu entendo que, didaticamente, eles reforçam o aprendizado do OKR. E o exemplo meu, né, que eu criei lá atrás, né, falei de melhoria da qualidade de vida, onde eu escrevi os KRs, escrevi 4 KRs, né, e esses 4 KRs agora eu preciso fazer algumas iniciativas. Então, quando eu falo de perder peso, eu estou falando aqui de qual a minha iniciativa de contratar um personal trainer. Desculpem, pessoal. Fazer exercício regularmente. Quando a gente fala do KR2, né, de alimentação saudável, a gente está falando de consultar um nutricionista, né, de consumir alimentos saudáveis. Né? Quando eu estou falando de aumento de viagem, na família de 2 para 3, é planejar as viagens, fazer as viagens. Né? No KR4, dedicação de tempo de 20% da família é fazer um agendamento de trabalho, ficar mais presente com a família. Ou seja, eu crio ali algumas iniciativas que ajudam a cumprir o KR.